pessoal, paz, tudo bem? Esse vídeo foi uma menina que comentou no canal, deu essa ideia, eu achei bem interessante. Então eu queria explicar para vocês como eu estudo a minha Bíblia. Então a primeira dica que eu dou, e é uma coisa que eu faço, é você sempre ler o mesmo trecho em várias versões, em várias traduções. Então aqui em casa eu tenho três, né? Eu tenho essa aqui é do meu esposo, não é minha. É uma NVI, nova versão internacional, mas enfim, gente, casou é tudo a mesma biblioteca. Então, às vezes eu leio nessa, essa aqui é uma Almeida e essa aqui é uma nova tradução da linguagem de hoje. Então, quando às vezes eu quero entender um trecho mais a fundo, eu olho várias versões, né? Então, ainda que você não tenha condições de comprar várias Bíblias, entra lá na Bíblia Online, né? Lá você pode escolher a versão e colocar várias versões e ler ali. Porque tem coisa que, dependendo da tradução, você não vai entender exatamente o que aquele autor estava querendo dizer no momento. Então, você lendo várias traduções, você vai conseguir entender. Uma outra coisa que eu faço também, eu leio os comentários das Bíblias de estudo. Ela tem, não sei se vocês conseguem ver. Então, são comentários muito interessantes, muito importantes. Então, tenha uma boa Bíblia de estudo. E algumas Bíblias de estudo também tem aqui no cantinho versículos relacionados àquele trecho, né, que falam do mesmo assunto. Então, você lê, você procura aqui a referência, né, procura versículos que também falem daquele assunto e leia também, né? É bastante bem legal. Então procure uma Bíblia de estudo adequada para você. Uma outra coisa que eu faço também é buscar materiais de apoio, né? Então esse aqui eu comprei há algum tempo, novo dicionário da Bíblia. Ele é um pouco caro, mas vale a pena, né? Porque ele tem muitos dados históricos e dados de contexto, né? Ele explica muito a fundo. Na página que eu abri tá falando de instrumentos musicais antigos, né? Então tem até os desenhos, não sei se vocês conseguem ver. Mas é muito legal mesmo, sobre dados históricos, dados geográficos, enfim, é muito legal. Então eu realmente aconselho que você tenha, né? Enfim, tem bastante coisa interessante, então eu realmente aconselho que você tenha algum dicionário bíblico que explique mais a fundo essas coisas e são informações confiáveis, digamos assim, né? Não é a mesma coisa que você entrar na internet, você não sabe quem escreveu. Aqui você sabe, né? Tem os teólogos, o nome de cada teólogo aqui que escreveu o quê, né? Então é bem mais confiável você ter um dicionário, algum livro realmente que te dê dados, né? Então, às vezes, quando eu quero saber alguma coisa mais a fundo, eu vou no dicionário. Uma outra coisa que eu faço também quando eu quero estudar algum trecho tem um site chamado Bíblia Português, que ele tem a versão original. Ele não é muito fácil de você mexer, tá? Mas uma vez que você aprende assim como que mexe, como você encontra, é bem útil, né? Então, às vezes, quando eu quero... Porque tem coisa que você só vai entender realmente o que a Bíblia está dizendo quando você vai no original. Então, você observando esse tipo de coisa, você aprende muito. Então, muitas vezes, quando eu estou estudando mais a fundo algum assunto, eu vou no Bíblia Português e eu olho lá, né? E eu vejo o que é original, o que quer dizer, e assim eu aprendo muita coisa. Uma outra coisa também que eu faço, gente, eu compro muitos livros, né? Às vezes, quando eu quero saber sobre algum assunto, eu procuro livros, eu vou na internet, vejo resenhas desses livros e compro, né? Sobre algum assunto que eu queira saber. Então, por exemplo, um tempo atrás eu queria muito aprender mais sobre sonhos, interpretações de sonhos. Então, eu procurei na internet, daí eu comprei aquele livro que eu já mostrei para vocês dos sonhos e visões. Eu comprei um livro de Jingle, eu comprei um outro livro. Então, eu compro, mas eu não baixo, né? Eu procuro comprar. Quando eu não consigo comprar, eu vejo se tem um e-book mais barato para comprar. Se não tem e-book, eu vou na estante virtual e compro em algum sebo. Se eu não tenho sebo, eu empresto de alguém, né? Mas eu não baixo, não gosto de baixar, já faz alguns anos que eu não tenho mais esse costume. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo, né? Mas eu também não aconselho que vocês baixem, né? Enfim, a editora, o autor, todos os trabalhadores ali, eles tiveram muito trabalho para fazer aquele livro, né? Enfim, eu não vou entrar aqui nesse assunto. Mas eu compro livros sobre o assunto, né? Então, às vezes, quando eu quero saber, eu prefiro investir, né? E também para entender mais sobre aquele assunto. E por último, uma outra coisa que eu faço quando eu quero entender sobre algum assunto, eu procuro na internet, no YouTube, pregações, né? Eu aprendo muito assistindo pregações.
Só que assim, eu tenho um cuidado de não assistir qualquer coisa, né? Eu tinha muito esse costume assim, colocar no Google e a primeira coisa que aparecia lá eu assistia, né? Então, não faça isso, né? Procure pregadores que você conheça, procure pregadores pelo menos que tenham a mesma visão que você, né? Senão isso pode acabar te trazendo mais confusão do que coisa boa, né? Você às vezes fica mais confuso do que te esclarecendo. Então, às vezes, quando eu quero entender melhor sobre algum assunto da Bíblia, eu assisto, né, pregações, eu vejo de forma sistemática, eles estão falando. Tem uma coisa também chamada estudo indutivo da Bíblia. Não é o que eu faço, tá? Mas eu dei uma adaptada. Mas se você tiver interesse, procura na internet, tem, né, como faz esse método, é estudo indutivo. E eu, na verdade, eu fiz uma adaptação, né? Eu vou indo palavra por palavra, né? E é um método que, na verdade, você vai pintando a sua Bíblia, enfim, você vai indo palavra por palavra, você vê o contexto. Então, por exemplo, eu pego, que nem aqui, né, no livro de Atos, tudo que tá falando a respeito da Trindade, eu pintei de azul. Então, uma vez que você separa esse tipo de coisa, né, quantas vezes está falando de alguém, você percebe de quais personagens aquele texto está falando, quais são os conectivos que aquele texto está usando, por exemplo, está falando mais, né, quer dizer uma coisa. Se na Bíblia fala ser, está dando uma condição para que algo aconteça. Então, quando você vai indo palavra por palavra, e quando você vê aquele trecho de uma forma sistemática, né, você consegue reparar certas coisas que você não perceberia simplesmente lendo corrido. Né? Então, essa é uma forma, não é o estudo indutivo, gente, mas é que eu faço porque eu me inspirei nisso, né? Então, eu vou indo palavra por palavra, assim. Então, por exemplo, você vê que num trecho está repetindo muita palavra mais, ou está repetindo muita palavra Jesus, está repetindo muito o Espírito Santo. Então, o enfoque daquele trecho é o Espírito Santo. Se você vê que tem um outro personagem que está se repetindo demais, o foco daquele trecho é aquele outro personagem, né? E também, certas palavras que são usadas são muito importantes, né? Então, quando você vai reparando todo esse tipo de coisa, no final você consegue perceber coisas que a um primeiro olhar você não iria entender. Então, como eu falei, isso não é estudo indutivo. Se isso te interessou, né? Se você é da Jocum, você sabe o que eu tô falando. Não é, né? Mas se você se interessou, procura lá. É um método de estudar a Bíblia, né? Que você pode fazer também. Então, só que isso eu não faço sempre. Eu faço só quando eu quero muito. Quando eu tô muito interessada em algum trecho, assim, porque dá um certo trabalho você indo palavra por palavra, você separar todos os personagens daquele trecho, separar os lugares, perceber verbos de ligação, perceber todas as coisas que estão dentro do texto, isso dá um pouco de trabalho. Mas uma vez que você faz isso, você realmente certas coisas saltam aos seus olhos, então é muito de vez em quando que eu faço isso. Mas isso também é uma coisa que dá pra você fazer, tá? Então é isso, gente. Essas formas que eu estudo a minha Bíblia quando eu quero realmente mais a fundo. E não sei se você tem alguma coisa também, alguma dica que você possa dar, deixa nos comentários também, né? Algo que às vezes eu não comentei que você faz que às vezes seja útil, tá bom? Então é isso, gente. Deus te abençoe e até a próxima.